Introducing peace of mind for you and your growing business. The HPE Networking Instant-On Secure Gateways. Designed to protect against unauthorized access, cyber attacks, and even malware, our secure gateways regulate network traffic with firewall protection, including secure tools like an intrusion detection and prevention system, proactively identifying vulnerabilities and malicious activity and taking action to stay ahead of them, plus a private network for point-to-point encryption, WAN resiliency to help keep mission-critical operations moving, and PoE out to power other Ethernet-powered devices. Choose from 2 instant-on secure gateway options to suit your needs. The Secure Gateway SG1004 is a 1G wired secure gateway with basic routing, VPN, firewall, and IDS/IPS options. It's a cost-sensitive, basic routing option, ideal for small and medium businesses. The Secure Gateway SG2505P is a more performance-oriented solution for more demanding mid-sized workplaces that use multi-gig connectivity and includes full PoE support, perfect for workspaces that use VPNs to connect to multiple locations. Set up a Secure Gateway in minutes with the Instant-On mobile app or web portal. Then you'll be able to easily monitor and manage network security anytime from anywhere. The HPE Networking Instant-On Secure Gateways. Make them your first, second, and third line of defense for your growing business. Introducing peace of mind for you and your growing business. The HPE Networking Instant-On Secure Gateways. Designed to protect against unauthorized access, cyber attacks, and even malware, our secure gateways regulate network traffic with firewall protection, including secure tools like an intrusion detection and prevention system, proactively identifying vulnerabilities and malicious activity and taking action to stay ahead of them, plus a private network for point-to-point encryption, WAN resiliency to help keep mission-critical operations moving, and PoE out to power other Ethernet-powered devices. Choose from 2 instant-on secure gateway options to suit your needs. The Secure Gateway SG1004 is a 1G wired secure gateway with basic routing, VPN, firewall, and IDS/IPS options. It's a cost-sensitive, basic routing option, ideal for small and medium businesses. The Secure Gateway SG2505P is a more performance-oriented solution for more demanding mid-sized workplaces that use multi-gig connectivity and includes full PoE support, perfect for workspaces that use VPNs to connect to multiple locations. Set up your secure gateway in minutes with the Instant-On mobile app or web portal. Then you'll be able to easily monitor and manage network security anytime from anywhere. The HPE Networking Instant-On Secure Gateways. Make them your first, second, and third line of defense for your growing business. Introducing peace of mind for you and your growing business. The HPE Networking Instant-On Secure Gateways. Designed to protect against unauthorized access, cyber attacks, and even malware, our secure gateways regulate network traffic with firewall protection, including secure tools like an intrusion detection and prevention system, proactively identifying vulnerabilities and malicious activity and taking action to stay ahead of them, plus a private network for point-to-point encryption, WAN resiliency to help keep mission-critical operations moving, and PoE out to power other Ethernet-powered devices. Choose 2 instant-on secure gateway options to suit your needs. The Secure Gateway SG1004 is a 1G wired secure gateway with basic routing, VPN, firewall, and IDS/IPS options. It's a cost-sensitive, basic routing option, ideal for small and medium businesses. The Secure Gateway SG2505P is a more performance-oriented solution for more demanding mid-sized workplaces that use multi-gig connectivity and includes full PoE support, perfect for workspaces that use VPNs to connect to multiple locations. Set up your secure gateway in minutes with the Instant-On mobile app or web portal. Then you'll be able to easily monitor and manage network security anytime from anywhere. The HPE Networking Instant-On Secure Gateways. Make them your first, second, and third line of defense for your growing business.
Introducing peace of mind for you and your growing business. The HPE Networking Instant-On Secure Gateways. Designed to protect against unauthorized access, cyber attacks, and even malware, our secure gateways regulate network traffic with firewall protection, including secure tools like an intrusion detection and prevention system, proactively identifying vulnerabilities and malicious activity and taking action to stay ahead of them, plus a private network for point-to-point encryption, WAN resiliency to help keep mission-critical operations moving, and PoE out to power other Ethernet-powered devices. Choose from 2 instant-on secure gateway options to suit your needs. The Secure Gateway SG1004 is a 1G wired secure gateway with basic routing, VPN, firewall, and IDS IPS options. It's a cost-sensitive, basic routing option, ideal for small and medium businesses. The Secure Gateway SG2505P is a more performance-oriented solution for more demanding mid-sized workplaces that use multi-gig connectivity and includes full PoE support, perfect for workspaces that use VPNs to connect to multiple locations. Set up your Secure Gateway in minutes with the Instant-On mobile app or web portal. Then you'll be able to easily monitor and manage network security anytime from anywhere. The HPE Networking Instant-On Secure Gateways. Make them your first, second, and third line of defense for your growing business. Introducing peace of mind for you and your growing business. The HPE Networking Instant-On Secure Gateways. Designed to protect against unauthorized access, cyber attacks, and even malware, our secure gateways regulate network traffic with firewall protection, including secure tools like an intrusion detection and prevention system, proactively identifying vulnerabilities and malicious activity and taking action to stay ahead of them, plus a private network for point-to-point encryption, WAN resiliency to help keep mission-critical operations moving, and PoE out to power other Ethernet-powered devices. Choose from 2 instant-on secure gateway options to suit your needs. The Secure Gateway SG1004 is a 1G wired secure gateway with basic routing, VPN, firewall, and IDS IPS options. It's a cost-sensitive, basic routing option, ideal for small and medium businesses. The Secure Gateway SG2505P is a more performance-oriented solution for more demanding mid-sized workplaces that use multi-gig connectivity and includes full PoE support, perfect for workspaces that use VPNs to connect to multiple locations. Set up your secure gateway in minutes with the Instant-On mobile app or web portal. Then you'll be able to easily monitor and manage network security anytime from anywhere. The HPE Networking Instant-On Secure Gateways. Make them your first, second, and third line of defense for your growing business. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso webinar. Eu gostaria, em nome da Focus Tecnologia, de agradecer a presença de todos vocês. Meu nome é Álvaro, sou diretor de Networking Data Center aqui na Focus Tecnologia, e hoje estamos aqui reunidos para a apresentação de um produto que realmente vai mudar a forma que a gente protege nossas redes. Gostaria também de agradecer a presença do nosso patrocinador, né, a ScanSource, que é o nosso distribuidor preferencial. A gente está aqui com a Daniela Osório e o Marcos Santos, né, e a partir de agora eu vou chamar a Alessandra Medeiros, que é a pessoa que vai fazer a apresentação. A Alessandra, ela é responsável pela linha Stanton, produtos Stanton na HP. Então, deixo com você, Alessandra, e uma boa apresentação. Opa, obrigada. Bom dia, 10h06, estamos pontual aqui. Bom dia, obrigada a todos. Eu sou responsável por essa vertical aqui no Brasil. Carlos Mesa é o meu especialista, fica em Miami. Eu convidei ele para essa webinar, mas não sei se ele vai conseguir entrar, ele tem uma agenda bem comprometida, mas estamos aqui. Eu vou falar mais ou menos desse portfólio para vocês.
Dentro da HPE existem várias soluções que a Focus podem vender para vocês, né? Quando a gente fala de wireless, a gente tem a linha empresarial, que é a linha Campus, que a gente chama de valor, que a Focus também pode fazer projeto para vocês, e a linha SMB Small Business, que é essa linha na qual eu represento, para pequenas e médias empresas, ok? Então, a Focus, ela é um canal hoje gerenciável nosso, e ela pode atender todas as soluções aí dentro da HPE. Onde a gente entra com essa solução de small business? A gente pode atender tanto um supermercado como um exemplo, um hospital, ou redes de hotéis, redes de supermercados, como a gente vem fazendo e entrando em projetos empresariais, privados, projetos de governo, né? E assim a gente vai posicionando esse portfólio aqui da linha Instantion, tá? Então, passando um portfólio geral, porque hoje o foco aqui era o lançamento de cibersegurança, onde o vídeo estava passando. Eu vou fazer uma entrada bem rápida, sutil, dentro do portfólio geral para vocês verem como a gente tem uma solução de wireless do início ao fim, tá? Então, dentro dos access point, aqui já focando em Wi-Fi 6, a gente tem a P21, a P22, 32, 25, 22D e 27. Para vocês, clientes que conhecem a linha Enterprise, como é que funciona essa linha Small Business? Dentro dos Access Point, a linha Enterprise lança lá na linha Enterprise, vendido como valor, e disponibiliza alguns equipamentos para nós, da linha da vertical SMB, para vender um pouco mais com custo competitivo para vocês. Então, se vocês pegarem a traseira de um Access Point, se você pegar, por exemplo, o AP22, que é esse que está na minha mão, e olhar atrás na etiqueta, vocês vão ver que é o mesmo AP505. Então, cada APzinho desse, ele é uma referência ao mesmo hardware da linha Enterprise. A empresa mudou o serial number e nos dá uma gerência na web que eu vou mostrar para vocês sem custo de subscrição, sem custo nenhum, para a gente acabar concorrendo com o mercado de small business aí e sermos competitivos ao nosso mercado privado, que é sensível a custo, né, ao budget, tá? Então, a P21 é o 503, a P22 é o 505, o 32 é o 515, o AP25 é o 515, desculpa. O 32 é o 615, tá? Que é o Wi-Fi 6E. O 22D é o mesmo 22, é o 505H, para quem conhece. A diferença dele para o 22 é que ele tem 4 saídas de 1 GB. Embaixo dele para você conectar aqui outros devices, né? E essa base desacopla para colocar também em paredes. Aqui essa rede de hotelaria acaba usando muito ou em mesa de quiosque de shopping, né? É um AP de mesa que nós falamos. O AP27, ele é o outdoor, tudo Wi-Fi 6 já, todo fechado a laser, com as certificações que eu vou mostrar para vocês. A pergunta que todo cliente pergunta para nós qual é o alcance ou quantos devices, quantas pessoas o AP22, por exemplo, suporta? Sim, no geral, todos os nossos access points vão suportar mais de 500 usuários. Então, são 500 usuários entre pessoas e dispositivos, tá? Mais de 500. Cada um tem a sua performance, e aí dentro do datasheet a gente usa o valor de performance, tá? Então, o menor da categoria, que é o AP21, ele suporta aqui 500 devices com performance. O AP22, 70, 75, e assim vai, eu vou mostrar na próxima página para vocês. Dentro desse portfólio de Access Point de wireless, a gente vem com suítes na camada aí de gerenciamento inteligente, então, a partir do 1430. O 1430, ele é um suíte fanless aí, que é o único que não é gerenciável dentro dessa web, tá? Então, é aquele suíte mesmo de volume que a ScanSource tem para vender para vocês, com custo muito baixo, tá? Para aquele cliente que quer só fazer comandos manuais. A partir do 1830, nós já temos toda a gerência embargada junto com os Access Point e mais os lançamentos que entraram. Então, os 1830 são Layer 2 e as entradas de GBIC de 1 GB, o 1930 Layer 3 Lite com as entradas de 10 GB,
né? E o 1960 de 10 GB já é com o stack de empilhamento e a gente tem aqui o concentrador de 12 portas de 10 GB mais um switch multi-giga, tá? Então, voltando no Access Point, eu peguei uma foto só para ilustrar para vocês do AP32. Como é feito a traseira dele, tá? Então, nessa etiqueta atrás que está em branco aí aparece todas as referências, né, do serial number e do APIN da linha Enterprise. Nesse 32 vai aparecer 615. A gente tem ali a portinha de Ethernet, vocês podem alimentar como fonte de alimentação normal. A entrada de 2.5 e essa chavinha LuxLock Kingston é uma chavinha para vocês colocarem cadeado, caso alguns clientes atendem como as a services projetos externos, como eventos, né? Eventos como o Oktoberfest, por exemplo, que a gente está no Sul, e aí vocês vão só alocar esse produto para vocês e vocês podem depois retirar. Ele vem já dentro, já incluso gratuitamente, o kit de montagem. Ele vem com 2 kits de montagem, vocês não precisam comprar isso na linha SMB, e o cabo de Ethernet. Essa tabela, essa apresentação nós vamos mandar para vocês, tá? Então vocês vão ter acesso a toda essa apresentação. Então essa é a tabela que diferencia um access point do outro. Então basicamente vai ser o data rate aqui, é o throughput. Então vejam, o AP21, a diferença do AP21 para o AP22 é 1.53 para 1.77. Então veja aqui a quantidade de dispositivos que ele suporta com performance, lembrando que todos vão suportar mais de 500, tá? Eu já coloquei, por exemplo, num AP22, 565 pessoas, e ele funcionou perfeitamente e não caiu, tá? Então, AP21, 50, AP22, 75, AP32, 75, AP25. Dessa categoria, o AP25 é o mais performático. Porque ele atende aqui 5.2, né, de data rate, e ele tem antena 4x4 de maior alcance, tá? É um dual band. O AP32 é tri-band e o AP22 é aquele de mesa que ele tem aqui as 4 saídas de 1 GB, sendo 2 PoE. E ele é o mesmo data rate de 1.77, tá? Essa recomendação aqui, eu particularmente como representante aqui da linha Stanton, não gosto de usar. Isso é uma recomendação da empresa, da companhia, mas isso daqui é muito sensível, porque, por exemplo, eu atendo projetos grandes, vou dar um exemplo, projeto, por exemplo, da Caixa Econômica com a P21, né? Para a área externa lá onde tem os caixas eletrônicos, porque o projeto era sensível a preço, a operadora está entregando como serviço, e a gente foi com o AP de custo melhor aí para esse projeto, tá? Então, essa recomendação aqui é muito sensível, vai muito da aplicação aonde vocês vão usar isso daí. Eu garanto a vocês que, pelo menos para uma rede de wireless normal, vocês vão conseguir aí mais de 500 devices, tá? E aqui também tem uma gordura. Então, quando a gente fala do AP2150, você consegue com performance rodar até 70, 22,75 a 100, o 25 aqui, 100 a 150. Por quê? Porque eu estou falando desde o começo da nossa apresentação que é o mesmo hardware da linha Enterprise. Então, se vocês pegarem o datasheet do AP515, que é o 25, vocês vão ver lá que vai estar 150 com pessoas, com performance. Ok? Então, é só um posicionamento estratégico para nos posicionar sem ter muita divergência com a nossa linha Enterprise. Os diferenciais de HPE no mercado. Esses diferenciais, gente, os nossos concorrentes, outros fabricantes do mercado não possuem, tá? Isso eu estou falando fabricantes que vai concorrer comigo nessa linha de Small Business. Então, a primeira delas, certificação 60601 e 60601-2, isso é uma certificação da Anvisa. Eu espero que aqui na nossa webinar de hoje a gente tenha alguma vertical hospitalar. Vou ficar contente se tiver, porque isso é para você, para clientes da área da saúde. Então, hospitais e clínicas, sim, existe uma exigência da Anvisa, que é essa certificação de que vocês
tem que buscar equipamentos que têm essa certificação, que vai transmitir aí menos eletromagnetismo para não entrar em incompatibilidade com outros equipamentos do hospital. E pasmem, eu mesma já fui em vários hospitais que têm outros fabricantes que não têm a certificação. E a Anvisa pode multar esse hospital, como já aconteceu. Então, para a área hospitalar, a gente tem todos os nossos equipamentos, têm essa certificação. Em teste de laboratório, por exemplo, os nossos switches emitem 10 vezes menos ondas eletromagnéticas e aí foi comparado a um ruído de celular, tá? Todos os nossos equipamentos têm a certificação pela Anatel e por esse órgão que é o Wi-Fi Alliance. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós temos no Brasil outros fabricantes que não têm certificação nem na Anatel e nem no Wi-Fi Wireless. O que significa que garante toda a compatibilidade, a interoperabilidade, máxima performance de tudo que o datasheet fala que entrega e de tudo que eu, Alessandro, como representante aqui da companhia, estou apresentando para vocês. Então, isso é comprovado, está no datasheet e foi certificado aqui pelo Wi-Fi Alice. Então, a gente entrega segurança, solidez aí para vocês. TWT são cronogramas que o cliente, quando você se comunica a um access point nosso, e vocês não estão usando o celular, ele está em stand-by, ele entende que eles priorizam outras pessoas que estão navegando nessa rede para otimizar a experiência desse usuário e automaticamente ele vai reduzir também o consumo de energia da bateria aí do seu celular, já que você não está navegando, tá? Então isso é muito importante para nós, são patentes isso da HPE. A ACC também, ele minimiza a interferência de redes celulares, então quem nunca está, às vezes, numa ligação pelo Teams ou pelo celular, e aí a voz fica robótica ou o sinal tá ruim, você vai caminhando, você vai mudando de algum lugar, e aí a ligação perde todo o sinal. Então, tudo isso também são interferências de torres celulares de operadoras. A gente tem essa inteligência para minimizar esse impacto aí, assim como a RM, que busca as melhores ondas aí para entregar essa experiência do usuário conectado a um produto desse, não ter certas interferências aí numa chamada de vocês, tá? Proteção IP55 e proteção de IP67 é uma certificação para os APs outdoor, que são aquele último que eu mostrei, o 27, que é todo fechado a laser, tá? É, ele possui uma proteção contra poeira, jatos, essas chuvas que a gente tem aqui no Brasil, chuvas de vento. A proteção, a diferença do IP55 para o 67 é a temperatura, tá? Então, o IP55 para o Wi-Fi 5, ainda que é o meu AP17, ele é menos 30 e mais 40, e mais 50. E o AP67 é uma cobertura maior, então ele opera ali menos 40 graus e mais 65 graus. E aqui sim a gente atende projetos de prefeituras, de UPAs, de escolas, projetos de hotéis para áreas externas, parque de diversões, feiras, eventos e indústrias frigoríficas, indústrias petrolíferas, onde vocês possuem aí essa necessidade de temperaturas extremas. Fora do país não é o nosso caso aqui ainda, né? Mas acho que no sul vocês têm mais casos que eu, que estou aqui em São Paulo, também em temperaturas extremas como neve, tá? Todo fechado a laser, e isso é muito importante. Eu pego muitos projetos aqui da área outdoor de indústrias, principalmente frigoríficas, na região portuária aqui nossa, que é de Santos, onde o AP não suporta lá, ele fala que dos concorrentes que vai suportar menos 30 graus e ele craquela em 3 meses. Ou áreas externas como escolas ou áreas molhadas, ele oxida, né? Então, é bom vocês saberem dessa certificação de entrega desse access point, que é uma coisa perpétua, da qualidade aí que vocês vão usar no ambiente de vocês aí praticamente para o resto da vida. Todos os nossos access points possuem antena MIMO, que permite, que atende vários clientes, tanto de Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, independente dos equipamentos que vocês estão usando com excelência, né? Por que que isso está aqui? Porque também na concorrência, a maioria não tem essa tecnologia de antenas MIMO e possui outras tecnologias que têm alcance menores, tá?
Todos os nossos X-Point fazem rede mesh, que aumenta a cobertura. Então, imagine vocês num hotel, imaginem vocês num shopping, que necessitam estender essa rede, que é onde não se passa cabo, vocês não conseguem cabear esse projeto de vocês. Todos vão fazer rede mesh, independente se você tem o AP Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6, ambos vão conversar, e a gente tem aqui vários casos de uso que eu vou mostrar para vocês, principalmente em áreas de cobertura externa que precisa de rede mesh, como o parque de diversões. Client Match. São duas patentes que eu, como usuário, eu gosto de usar exemplo de usuário, porque nós, né, independente de eu como BDM da linha ou vocês como grandes empresários, nós precisamos usamos, né, o Wi-Fi como usuários, e a gente sente na pele algumas situações. E aí o Client Match são duas vertentes que eu particularmente gosto muito, que eu sofria antes de ter ou entrar na HPE, que é o roaming e o load balance de clientes. Então, se vocês vão fazer um congresso, ou vocês estão num navio, ou vocês estão num ambiente com muita densidade de pessoas, ele vai fazer um load balance de cliente. Ele vai pegar 500 pessoas e jogar numa AP, 500 na outra, 500 na outra, tudo para otimizar e vocês não perderem performance quando vocês estão navegando no Wi-Fi. E a outra coisa é o Client Match, que é o roaming, que é quando você vai mudando de ambiente, ele vai te jogando para o AP mais próximo. O que acontece com outros fabricantes? Você se conecta naquele AP e você vai mudar de ambiente, você vai para outras salas e você ficou preso lá naquele AP e automaticamente você vai perder esse sinal. E eu gosto de usar exemplo como usuário, porque na pandemia a gente está ainda em home office, né? Nós, as empresas multinacionais, a gente tem um site aqui em São Paulo muito grande, mas a gente acaba ainda ficando em home office. E eu estou aqui no escritório na parte de cima e eu queria descer pegar um café. E isso quando eu não tinha o AP22 funcionando, a minha rede flipava, ficava robótica, eu não entendia o que a pessoa estava falando, e aí eu tinha que subir correndo para voltar dentro da reunião. Então, experiências usuais, pessoais mesmo, de como uma patente dessa é importante quando você está se conectado numa rede de Wi-Fi, tá? Suítes. Para compor todo esse wireless, a gente tem a camada de suítes. Então, eu deixei o 1430 de lado, que não é gerenciável, mas a ScanSource aí, junto com a Fox, tem estoque para entregar para vocês, caso vocês precisem de um suítezinho mais simples. E vamos falar a partir do 1830, que são 6 modelos de suíte aí de Lear, 2 de 8, 24 e 48 portas. Para clientes mais experientes, vamos dizer assim, isso é herança, vocês devem saber, da Tricom. Então, são suítes muito sólidos que a gente entra em projetos grandes, projetos de governo imensos, projetos privados, bancos, hospitais, e a gente entra aí em projetos de 500, 1.000, 2.000, 20.000 suítes, como foi o caso de FDE, que nós acabamos implantando, iniciamos a implantação com 1830 e depois com 1930. Então, esse específico, ele possui portas energizadas e não energizadas, que são as famosas portas de suporte PoE, né, ou PoE. E aí cada porta possui 30 watts e vocês têm aqui no total de 370 watts aqui no PoE parcial, porque metade é com e metade sem, e isso é custo-benefício, tá? E a gente tem aqui 2 ou 4 uplinks de SFP de 1 GB, no caso aqui de 48 portas. Quando a gente vai, Lear 2, tá? Ele só faz até a camada Lear 2. Quando a gente pula para o 1930, então, muito simples para vocês gravarem. 1830, entradas de uplink de 1 GB. 1930, nós já possuímos já aqui as entregas de uplinks de 10 GB. A gente tem 8 modelos, aliás, perdão, nós temos 7 modelos de 8, 24 e 48 portas, Lear 2+, ou Lear 2 Plus, ou Lear 3 Lite, porque sim, eles fazem até a camada Lear 3, mas em modo estático e não dinâmico, então vocês precisam fazer, não automaticamente, mas manualmente, os comandos de Lear 3. A gente tem aí modelos tantos PoEs e não PoEs em todas as portas, com os aprimoramentos aí de ataque, de HCP, né, o LED localizador, que vai simplificar a solução aí de problemas, né, e aí vocês conseguem usar em projetos de vocês para projetos de 10 GB.
E hoje, na categoria dentro da ScanSource, dentro da Focus, os mais vendidos são o de 24 e o de 48 portas de 10 GB. O mercado já está pedindo já o switch de 10 GB para crescer a sua rede, então a gente vende o 682, JL 682 e o 685 aí com o uplink de 10 GB, não PoE, mas nós temos os PoEs também que vem como segunda entrada. O 1960 são 6 suítes, 5 de acesso, com 4 uplinks aqui de 10 GB, sendo 2 de GBIC de SFP e 2 de base T normal, e o agregador, que é o switch concentrador. Então, quando a gente vai para o 1960, esse é Layer 3 também light, né, que é em modo estático, mas vocês já conseguem fazer aqui o empilhamento, a entrega de SLA. Então, é o mais performático da categoria e a gente atende aí não só clientes privados, mas também projetos grandiosos aí, com a redução de custos, gerenciamento de configurações simplificada, essa flexibilidade empilhando as portas tanto de 1 ou de 10 GB, né, então as portas não precisam ser dedicadas, né? Ela envolve todo o empilhamento de suítes de agregação e de acesso. A implantação aí conveniente, o desempenho não afetado e a alta escalabilidade aí da incrementação das portas, que aí vocês conseguem até 208 portas e aí, empilhando aí até 4 suítes de 1960, recomendação da companhia. Esse é o switch concentrador dele 1960 com 12 portas de 10 GB, com as entradas aqui de 10 GB de 4 SFP, ok? E esse é o switch multigiga. Eles são 16 portas antigas, então ele é também chamado de 1960, porém multigiga, porque tem das 16 portas ativas, ele tem 4 que são 2.5 para suportar o AP 22D, que tem entrada de 2.5, 25 e o 32 Wi-Fi 6E. Então, todo o portfólio de Stanton, que nós estamos vendendo até maio, incluía Access Point, nós estamos falando de 10 Access Point e mais ou menos aí 38, 39 suítes entre 14,30, 18,30, 19,30 e 19,60. Em maio, dia 2 de maio, eu tenho a honra de apresentar para vocês os lançamentos dos gateways de segurança, soluções de cibersegurança, da qual a gente não tinha dentro da categoria SMB. Nós possuímos dentro da linha Enterprise soluções de SD-WAN, que a gente chama lá de Edge Connect, mas para a nossa vertical de SMB não possuía nenhuma solução, principalmente com preço agressivo no mercado, para a gente concorrer, vocês sabem muito bem, com concorrentes grandiosos, nomeados, muito bem estabelecidos, principalmente aqui no Brasil. Então, eu apresento para vocês 2 modelos, e dentro dessa infraestrutura da rede aqui da topologia, nós temos agora uma solução completa para vocês. Então, vejam bem aqui essa estrutura. Vocês têm aqui a operadora entrando dentro do cliente, né? Fazendo o roteamento aqui das operadoras que vocês usam, vocês possuem aqui agora essa solução de gateway de segurança, aonde antigamente para SMB não tinha, então vocês eram obrigados a usar o da concorrência, mesmo em projetos com a linha Stanton. Agrega toda a estrutura com os nossos suítes, seja 18, 19, 30 ou 19, 60, os nossos access points e depois os outros devices. Dentro dessa estrutura, vocês vão ter completo todo o roteamento básico, file, DSPS, VPN, load balance, a redundância da WAN. Dentro dos suítes, camada Layer 3, PoE, VLANs, QoS, GPM Snooping e o stacking, que é o empilhamento. Dentro dos access point, Wi-Fi, SSID, o roaming, a rede mesh, o captível porto, que é a propaganda, tudo isso numa única gestão sem custo para vocês, sem custo de licença para vocês, que a Focus acaba vendendo para vocês o projeto e dando essa gerência para você gerenciar, ou eles gerenciam para vocês. Então, são 2 modelos, SG 1004 e o SG 2505P. Então, está muito óbvio aqui que SG 1000 vai ser o uplink aqui de 1 GB e o 2505, 2,5 GB, tá? Então, dentro dessa máquina, a gente tem o roteamento, o firewall, a resiliência, as regras de definições pré-configuradas, suporte de taxa de transferência de até 980,
gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Suporte de taxa de transferência de até 980 usando o Firewall geral. Quando vocês ainda incluem a VPN e PSEC, vocês ainda têm 930 ainda para usar. Por que isso está aqui? Até 100 conexões a clientes na primeira máquina. Vamos para a segunda máquina de entrada de 2.5. Então, vocês têm aqui a entrada PoE em todas as portas LAN e um PoE de 64 que é configurável. A porta de internet aqui, de internet de 2.5 até 3 portas WAN, design simplificado, uma porta LAN adicional, suporte de taxa de transferência de 2.4 e usando a VPN de 2.3 e clientes até 300 conexões. Por que eu estou pedindo para vocês prestarem atenção no suporte de taxa de transferência? Porque a HPE possui uma solução que chama Hardware Acceleration Performance. No mercado, vocês como clientes, usuário final, vocês sabem que as máquinas, quando vocês usam o default de DSPS, o Firewall, vocês perdem rendimento. Então, na máquina de 1 GB, vocês vão perder aí pelo menos 50% aí dessa banda, dessa largura de banda. Então, nós possuímos esse Hardware Acceleration Performance, então a perda é mínima. De 1 GB vocês ainda conseguem navegar 980 MB. E usando o VPN ainda tem 930 para vocês navegarem. Isso é o maior diferencial hoje do mercado que a HP está trazendo nessas máquinas para vocês. A gente tem fabricantes no Brasil que acaba sendo fabricantes menos tecnológicos que chega a ter uma perda de 90%, 92% aí nesse caso, tá? Então, gostaria que vocês dessem uma atenção nisso e prestassem atenção nisso, que isso é muito importante, é o maior diferencial hoje dessas duas soluções aqui de segurança que a gente está entregando para vocês. Essa parte aqui o power, a entrada aqui, né, externa dele, a WAN, a porta conectando aqui o modem da operadora de vocês, as 3 portas aqui, que uma são configurável, que pode ser tanto WAN quanto LAN, e as outras 2 portas LAN aqui para vocês usarem de 1 GB. Quando nós vamos para o segundo modelo, nós temos aqui a entrada da fonte, a WAN, a porta aqui, conectada aqui da WAN, vocês vão conectar o ISP, a operadora de vocês, e vocês têm aqui 4 portas de 2.5, sendo que duas, no caso, perdão, nesse segundo modelo, vocês podem configurar tanto WAN quanto LAN. E vejam, de novo, desempenho de largura de banda, através do Hardware Acceleration Performance, vocês usando IDS, IPS e o default do Fire, vocês ainda têm 2.4 de 2.5. E ainda usando a VPN junto, vocês ainda têm 2.3, a perda mínima aqui de pacote. E a porta PoE da LAN aqui, onde você tem aqui 64 watts. DSPS, Intrusion Detection System, eu gosto de colocar aqui porque a gente tem muitas apresentações onde o time comercial está, então eu deixo muito claro o que é mais ou menos cada solução para eles entenderem que é o sistema de detecção de intrusão e o sistema de prevenção de intrusão, então são tecnologias que vai aí suportar o tráfego de rede em busca de atividades suspeitas e de ameaças. Então, enquanto o IDS gera alerta para os administradores, o IPS ele já bloqueia automaticamente o tráfego malicioso aí funcionando perfeitamente no que uma solução de segurança deve trazer para vocês. Então, a gente tem o Firewall inteligente aí com políticas configuráveis, personalizáveis, né? Então, permite o acesso da WAN configurando uma política de encaminhamento de porta para o acesso remoto. Você bloqueia também para domínios específicos de IPs, intervalos de IP com a política de acesso para cliente. E a vantagem principal aqui, além da segurança avançada e o controle total do tráfego dessa rede, é uma gerência junto com os access points, com os switches, sem custo de subscrição. Então, você tem aqui na filtragem do conteúdo toda a proteção da sua rede aqui, não autorizados, né, de ataques maliciosos aí, de DDoS, de ataque de injeção, bloqueia o tráfego de endereços IP maliciosos, filtra o tráfego de entrada e saída com base aqui,
regras, né, pré-definidas por vocês, blinda a sua rede contra malware e violações de dados, impede que os usuários baixem arquivos maliciosos, né, os famosos phishings, né, então você consegue segmentar aí toda a sua rede em diferentes zonas, então a rede de produção, rede de desenvolvimento, evitando a propagação aí do malware, evita ataques cibernéticos que possam comprometer aí os registros do usuário que tiver na rede de vocês. O unfailover e balanceamento também estava lá na solução quando eu mostrei a máquina para vocês. Então, o que que é o unfailover? Então, é um mecanismo de backup. Então, vocês possuem duas operadoras e o failover ele vai manter sempre uma rede ativa. Então, mesmo que uma operadora se rompe a fibra, e você fica sem essa rede ativa, sem essa internet, a segunda assume a função e aí você tem aí a otimização do seu link, ficando, não deixando a sua rede aí inativa, né? Então, isso é o backup desse mecanismo e isso chama failover. E o balanceamento dos dois links aí na WAN ativos é o processo de distribuição de tráfego, que ele vai otimizar simultaneamente esse desempenho. Então, você tem a utilização da largura de banda como redundância num único tráfego aí eficiente aí, evitando a sobrecarga num link só. E aí também vocês conseguem, claro, nesse roteamento aí, verificar qual é a operadora que está performando mais e qual é a operadora que não está te entregando aquela banda que vocês contrataram. Então, dentro de cibersegurança, a gente tem o FIRE, que protege contra as visualizações, o IDS-PS, né, que é a inspeção dos fluxos aí dos maus intencionados, dos phishings, né, dos malwares que a gente acaba recebendo aí, né, no dia a dia, a encriptação aí da VPN conectando em locais de trabalho, né, conforme regras definidas por vocês, a resiliência da WAN, que é o acesso ininterrupto da internet na nuvem para vocês, e o failover automatizado aí, que vai fazer o backup se vocês, por exemplo, tiveram rompimento aí de alguma fibra. E o hardware acceleration, que aumenta toda a segurança e o desempenho, lembrando que na primeira máquina mesmo você usando todos os filtros dessa segurança dentro dessa solução, mais a VPN, você ainda tem 930 MB na máquina de 1 GB e na de 2,5 você cai para 2,4. Isso é o maior diferencial aí do mercado. Posicionamento competitivo. A melhor solução é fornecedor único de gates e switches de IAPs. Lembrando aqui, que não está aqui, mas a HPE é líder no quadrante mágico do Gartner e esse ano de novo, então, ou seja, por 19 vezes consecutivos, todos os anos, sem pular um, a HPE fica líder no quadrante mágico de wireless e agora com a aquisição da Juniper, esse poder aí acaba aumentando aí mais, né? O gerenciamento remoto instantão com a cloud sem custo adicional, 2 modelos para atender aí os diferentes requisitos de escala, a plataforma de gerenciamento única para todos os dispositivos, né? E não tem custo de subscrição, os preços competitivos, arquitetura zero trust, monitoramento constante aí com IDS-PS. Eu tenho aqui os transceivers e os cabos DACs da marca HPE e Stanton, dentro da Fox e dentro da ScanSource para a Fox pedir para vocês. Por que que eu mostro aqui? Porque mesmo vocês, com alguns projetos da linha Enterprise, às vezes os acessórios da linha Enterprise, esse é o mesmo GBIC, tá, gente? O mesmo que é vendido na linha Enterprise, com a solução, o nome HPE por trás, é o mesmo, tanto o cabo quanto o GBIC. Porém, na minha solução Stanton é mais barata. E sim, vocês podem usar mesmo em projeto da linha Enterprise, porque aqui do meu lado vai ser muito mais barato. E vocês podem usar, claro que aqui a gente tem uma garantia por trás dentro da vertical Stanton que vocês têm que acionar a marca Stanton e não a linha Enterprise, ok? Então vocês procurem aí a Focus também para projetos. Não usem, vocês não precisam buscar outras marcas no mercado mais barato que eu sei que tem. E dá uma consultada nos transceivers da linha Stanton dentro da Fox, que o preço é bem acessível também. A gente tem, eu vou entrar na gerência, tá? Então, a gente tem todas as atualizações aqui de filme e gerenciamento único, tanto na web quanto no celular. Sim, vocês conseguem baixar no Play Store, no celular, toda essa gerência, inclusive a rede da minha casa. Eu acabo usando aqui o meu celular para fazer isso. E agora, com a entrada aqui
dos dois equipamentos. Então, tudo é gerenciável, menos o 1430, que são aqueles switches de entrada. Então, todos os access point, a partir dos 1830, os cabos, os GBICs, os 1960 e agora os novos gateways de segurança. A gente está nessa semana mudando para a versão 3.3, né? Então, sempre existe uma atualização muito grande por trás dessa gerência para vocês, para otimizar, né? Então, a gente estava no release 2.9, foi para o release 3.1. A partir do release 3.1, a HP, eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, ela introduziu o Google Maps, que foi na entrada desse ano ainda. Então, essa gerência nova pelo Google Maps, na 3.1, a gente já está na 3.3. Vocês conseguem acessar o equipamento de vocês em qualquer lugar do mundo, tanto pela web quanto pelo celular. Então, aqui é só um exemplo no México, mas a gente tem aqui toda a estrutura aqui no mundial dentro do Google Maps, né? Então, ele vai buscar ali um site, então ele navega em um site, depois ele vai no outro em Monterrey para vocês verem como é fácil fazer. E aí ele resolveu entrar nesse site aí para ver o que está acontecendo, se está tudo funcionando perfeitamente. Então, ele dá um zoom do lado direito ali, vai ver detalhes, e vocês entram dentro do equipamento, vê status, gera alertas, vê quantos clientes estão conectados, olha a rede, todos os dispositivos, e vocês podem conectar, desligar um equipamento ou religar um equipamento antes de vocês terem que mandar um técnico no local, tá? Então, isso é a partir da versão 3.1, que foi colocada no início desse ano. Muito bom, né? E isso sem custo de licença, tá? Isso é perpétuo gratuito. Enquanto o equipamento sobreviver, gente, vocês têm direito a essa gerência perpetuamente, tá? Essa é a visão da topologia pelo celular. Então, vocês têm aqui também os clientes conectados. Foi aqui que eu vi dentro do AP22 que eu consegui colocar 565 usuários no AP. Por isso que eu falo isso empiricamente, porque eu testei, né? Então, são mais de 500. Vocês conseguem ver a rede, a topologia da rede, toda a transferência de dados e bloqueio de aplicações. Embaixo desse transfer em 24 horas aqui, ó, que é o terceiro quadradinho, vocês conseguem ver isso, que é o bloqueio de aplicações. Então, vocês conseguem bloquear a aplicação inteira. Stream, estilo de vidas. Então, para quem tem escolas, por exemplo, ou lugares com muitos dados sensíveis, conteúdo explícito, né? Conteúdo adulto, jogos, né? Enfim, vocês têm toda essa estrutura sem ter que acessar página por página, acessar a STID liberada para vocês pelo celular, vocês um toque só. Num simples dedo, vocês bloqueiam a aplicação inteira e o funcionário de vocês, por exemplo, não vão conseguir acessar nada de streaming estando na rede de vocês, tá? Função das contas, a gente tinha até 3 administradores, eram 2, virou 3 e agora a gente tem 25. Por que isso? Porque cada vez mais estamos atendendo grandes redes. Redes de supermercados, isso eu estou falando mais de 500 supermercados, redes de padarias, redes de farmácias, né, redes de escolas. Então, a gente aumentou aqui a função da conta de 25 logins. E aí, o Álvaro, da Fox, pode disponibilizar dentro dessa gerência essas 25 contas. E vocês, como owner, o cara de TI do negócio, pode ser o administrador aqui, que fica com todas as funções da conta, desde notificações, páginas, configurações, instalar e remover dispositivos. Agregar, eliminar redes, gerenciamento das contas, eliminar redes. O operador, ele faz até instalar e remover dispositivos, o delegado até páginas de configurações e o visor até notificações de alerta. Então, são 25 contas que vocês podem introduzir esses logins a certos funcionários de vocês, tá? Clonagem de site. O site pode ser clonado com um único clique. Então, imagine que vocês têm redes, por exemplo, de supermercados, que eu estou usando exemplo, que a gente tem muitos supermercados. E aí vocês, no outro mês, criaram mais 10 supermercados. E aí vocês tinham que fazer toda a operação do zero, toda a configuração desse site do zero. Vocês não precisam mais fazer isso. Isso eliminou aí, no mínimo, aí 2 a 4 horas do pré-vendas, né, da engenharia de vocês. Vocês entram na web e só cria um terceiro site
ou o quarto, quinto, sexto, 10º site, e ele vem com a configuração pré-configurada dos outros sites que vocês já configuravam. Então, com os detalhes específicos aí que vocês colocaram nos primeiros sites, tá? Captível Portal interno e externo. Esse Captível Portal é a propaganda que vocês sempre pedem, isso tudo gratuito. Então, vocês conseguem aqui mudar fundo, a cor, a letra, a mensagem de bem-vindo, logotipo, colocar o logo de vocês, a imagem, termos e condições, botão de aceite, tudo. Então, bem-vindo ao Hotel XYZ, bem-vindo ao resort, bem-vindo, né, a Focus. Se identifique aqui para adentrar a rede aí de vocês. Aqui a gente entrega o básico, e aí aqui eu consigo obter dados em até 24 horas. Então, a Focus tem contato com outros software de Captível Portal e pode depois também introduzir outras licenças de Captível Portal aqui para vocês terem essas licenças aí por mais tempo, 1 ano, 3, 5, 10 anos, super em conta, eu acho que vale muito a pena aí para vocês usarem essa porta ativa para vocês, isso gratuitamente, tá? Outros fabricantes entregam isso daqui, mas eles cobram essa solução de vocês e a gente não entrega gratuito. Garantias. Access Point e os gateways de segurança, vocês têm 2 anos de garantia gratuitos. Então, se acontecer algum problema com eles, vocês entram no suporte ou acionam a Fox, entra no suporte da HPE Stanton, lá no final tem chat, tem e-mail, eles respondem a Zap, é muito rápido, e eles vão fazer teste com vocês, e se tiver algum problema, eles vão te mandar um novo, tá? 2 anos de garantia gratuitos, e os switches são lifetime, então os Access Point e os gateways, 2 anos de garantia de graça. Os switches Lifetime Limit, o que significa? Enquanto o switch estiver sobrevivendo dentro da HPE, ele não saiu de linha, vocês têm a troca, o direito de troca de RMA dele eternamente. Se ele sair de linha por mais 5 anos, vocês ainda têm direito à troca se ele tiver alguma falha. Nós temos NBDs para vender, que são licenças à parte? Sim, nós temos a partir de 3, 5 e 10 anos, porque a gente tem um mercado sensível que às vezes precisa de mais tempo de garantia. Então, gratuitamente são 2, mas se precisar de uma garantia estendida, e isso é cobrado por equipamento, a gente tem aí de 3, 5 e 10 anos, tá? Caso de uso. Eu só posso mostrar alguns casos de usos formais, que vocês podem ser um desse aí através do Álvaro, tá, gente? Então, quando vocês fecharem um projeto grande com o Álvaro pode subir esses casos de uso para a gente e vocês estarem aqui e eu mostrando para vocês. Esse é o Hospital do Amor, é o antigo Hospital do Câncer em Barretos. A gente começou lá atrás com 150 APs, hoje a gente está aí com um projeto aí de mais de 500 APs lá e a gente está estendendo toda a rede lá, feito 100% toda a estrutura lá com HPE Extension. E aí a gente tem redes de educação, são 5 redes aqui nesse caso antiga, mas a gente teve FDE, por exemplo, que foram mais de 20 mil suítes, parque de diversões, então vejam bem, olha, parque de diversões começou com 15 suítes, 25 AP, depois ele aumentou para 30 suítes, mais de 50 Ps. É um local com 60 quilômetros quadrados que passa mais ou menos 7 mil pessoas por dia. Ele tem lá o Wi-Fi 5, que é o AP17 outdoor, né? Porque na época eu não tinha lançado ainda o Wi-Fi 6 em outdoor, que era o AP27, e eu já tinha o 22 de Wi-Fi 6. Embaixo dos quiosques ele colocou o AP22 e nas áreas externas descoberta AP17, Wi-Fi 5 com Wi-Fi 6 todinho em rede mesh. Eu fui lá pessoalmente e fiz vídeo em 4K para ver se essa rede estava funcionando perfeitamente estável. Eu mandei até para fora do país. Quando eu estava lá dentro desse hotel aí. E eu fui de propósito mesmo, sabe? Porque 7 mil pessoas, 60 quilômetros, eu falei, não é possível que essa rede está funcionando perfeitamente. E eu fui lá testar ainda com Wi-Fi 5. Mercado Car, que é
é uma loja muito grande, aqui é um mini shopping, né, de peças de caminhões, de carro. Eles tinham problemas lá para emissão de notas, fazia aquela fila imensa para pagar porque não saía nota. O atendente, eu mesma no passado, né, alguns anos atrás, quando eu tinha alguns carros que quebravam muito, né, os primeiros carros, né, eu não saía, eu era cliente VIP aqui em São Paulo do Mercado Caro, infelizmente. E eu lembro que demorava horrores para achar a peça que queria, enfim, ficava aquela confusão toda. Hoje está um exemplo lá maravilhoso com a nossa linha Stanton, tem até cafeterias lá dentro, e assim, o atendimento é surreal como melhorou, e aqui tem os depoimentos deles que vocês possam ler. Então, restaurantes, a gente tem aqui é, é, academias, redes de supermercados no Nordeste muito grande, com a linha Stanton. Inclusive, essas redes de supermercados no Nordeste que eu tenho, que são mais de 500 supermercados, a gente tem a linha Enterprise operando. Em algumas lojas, e ele tinha um concorrente meu de small business nos galpões por custo-benefício. E aí ele trocou pela linha Stanton, tá? As gerências não se conversam, tá, gente? Mas você pode ter a gerência distintas. Então, na linha Enterprise, vocês podem adquirir o Aruba Centrum junto com a Fox e usar a linha Enterprise para alguma performance maior de vocês, né? E ter Stanton em outras camadas de vocês com preço muito mais competitivo. Isso daqui são outros casos aqui na Alemanha. Isso é uma indústria muito famosa lá de projetos de elevadores. Esse caso aqui em Orlando é uma empresa que loca, né, lugares grandes, casas famosas, lugares grandes para eventos também tem toda a linha Stanton. Muitas escolas tem essa escola na Indonésia, eu achei bacana porque ela é uma escola muito famosa lá, bilíngue, e ela possui também uma introdução a crianças especiais, então ela tem um método lá diferenciado para ensino para muitas crianças com problemas especiais. Resort, esse resort eu tenho um filme para mandar para vocês depois. Um vídeo do depoimento do gerente de TI e do gerente geral. Ele tinha um small business lá muito ruim, muito famoso, que a gente conhece no mercado, e ele perdia os clientes dele. E a maioria dos clientes dele, gente, isso é na Costa Rica. A maioria dos clientes deles eram empresários como vocês, que iam no Caribe ou iam nesse resort e precisavam estar conectados. Empresários que tinham reuniões e ele acabava perdendo esses clientes. E quando o marketing dele foi a verificar, era por conta do Wi-Fi que não estava funcionando. Ele trocou todinha a rede dele em andamento com um player que ele tinha para o nosso, e aí o depoimento dele é muito emocionante, eu posso depois enviar para vocês, tá? Parque de diversão aqui em São Pedro, interior de São Paulo, sentido Piracicaba, não sei se vocês conhecem, é bem interior mesmo aqui de São Paulo. Eu fui lá pessoalmente para testar, de verdade, eu passei um final de semana lá, foi muito, muito bom, muito bacana. É, essa empresa é uma empresa de TI, né? Uma integradora também, é que tem vários outros casos. Aqui é uma loja de bike, mas é uma loja muito famosa que tem cafeteria lá dentro, que tem academia na Alemanha, e assim vai. Bom, a gente está com uma promoção exclusiva para os participantes da webinar aqui, que a Fox enviou para vocês, tá? Então, assim. Eu terminei a apresentação mostrando o portfólio, mostrando todinho o portfólio, mostrando os lançamentos que são cibersegurança e mostrando toda essa gerência sem custo de subscrição por trás. E agora, vocês, queridos, né, participantes aí, o Álvaro, maravilhoso, junto com a ScanSource, está patrocinando aqui junto com a HPE. Essa promoção é válida até 31/7, então vocês têm aqui até a semana que vem para adquirir a pré-vendas. Esses produtos, gente, foram lançados agora em maio. A ScanSource já comprou, o Álvaro já comprou, então já tem pré-vendas. A previsão de chegar aqui no Brasil é na primeira semana de agosto, até dia 6 de agosto, tá? Mas vocês podem, os primeiros que comprarem até dia 31, tem uma promoção exclusiva aí, e esse é o preço aqui que o Álvaro colocou, que é a partir de $549 no primeiro item de 1 GB e $799 no segundo de 1 GB. Lembrando que não tem custo de subscrição. Então, quando eu falo que é o melhor custo-benefício do mercado,
comparando com grandes players do mercado, aqui está a prova desse preço maravilhoso aí para vocês, tá? E aí, eu gostaria que vocês, por favor, escaneassem isso daqui, porque quando vocês escaneiam isso daqui e respondem as perguntas, vocês passam a existir, a gente vai ficar com o dado de vocês e vocês vão receber, claro, toda essa apresentação aqui, é um controle aí também do Álvaro aí da Fox, da ScanSource para vocês. Então, por favor, tirem foto e responda. A gente vai dar alguns minutinhos aí para vocês responderem, né, Álvaro? Ó, terminei dentro do prazo, hein? Ó, Isso 10h56. mesmo. Foi perfeito, Alessandra, perfeito. Muito boa apresentação. Tenho certeza que vai ser muito válido para todos os nossos clientes. Lembrando que o time da Focus é totalmente especializado, então vocês podem contar comigo, contar com todos os nossos gerentes de contas, né, para poder falar também um pouquinho mais, se tiverem alguma outra dúvida, né, num outro momento. A gente pede realmente que vocês respondam essa pesquisa, é muito importante para a gente, para que a gente possa desenvolver novos webinars, novos eventos, né, e trazer sempre o que há de melhor para vocês. E fiquem aí porque tem sorteio, por favor, não vão embora. Isso mesmo. Então, agora a gente passa aqui a palavra para o Marcos da ScanSource, que é o nosso patrocinador, né, junto com a Dani Osório. Obrigado de novo, Alessandra, pela apresentação maravilhosa. E aí a gente vai ter essa dinâmica do quiz, né, onde a gente vai aí presentear um de vocês, né, quem responder mais rápido e certo as perguntas sobre esse webinar, a gente vai ter aí o ganhador que vai levar o primeiro produto desse chegado no Brasil, o SG1004 aí, certo? Então ali o Marcos perguntou quem quer ganhar esse produto, quem vai ganhar? Vamos ver. Gente, além da resposta ser correta, é a agilidade, né, Marcos? É quem responde mais rápido, né? É isso aí, vai ganhar quem for mais rápido e mais preciso nas respostas. Então, eu desejo boa sorte a todos O e Bruno vamos acho lá. que levantou a mão, Bruno. Aí, acho que ele levantou o Bruno, porque ele eu vi quer ganhar. que ele quer ganhar. O Bruno é o primeiro a levantar a mão aí, Bruno. Ó, joga pro universo. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Eu peço que vocês escaneiem o QR Code com o PIN do jogo para que vocês possam participar, tá bom? Essa apresentação eu vou mandar depois para todos vocês, ou o Álvaro vai mandar, tá bom? Quando vocês estiverem vendo minha tela, eu já estou compartilhando aí o PIN do jogo, tá bom? Já estamos vendo aqui. Posso chutar a resposta para ajudar eles? Ó, a Érica, o Bruno, o Felipe, o Marinho. Vamos lá, pessoal, vamos lá. O pessoal já está entrando, tá E indo vocês bem. vão ser os primeiros, literalmente, tá? Ninguém ainda deu um gateway de segurança. Mulher, ó. Érica, já gostei aí, ó. Mulherada representando. É isso aí, mulheres na TI. Vamos lá, pessoal. Vou dar mais mais 2 minutinhos aí para todo mundo se conectar, para que a gente possa começar. E espero que vocês tenham prestado atenção na apresentação. Isso vai ser muito importante. Ó, nós temos 44 participantes nesse momento e inscritos no quiz só temos 18. Vamos lá, pessoal, precisamos de mais pessoal aí, de todo mundo participando. Tá aumentando. Isso aí. Boa sorte, pessoal. Quero ver quem vai levar isso aí, hein? E essa é uma exclusividade que só a Focus, junto com a ScanSource e a HPE, está trazendo para vocês, né? Então E é o primeiro aproveitem essa distribuidor, oportunidade. inclusive, a dar um gateway de segurança no Brasil, tá? Ninguém É ainda fez nenhuma ação verdade. dessa, tá? Nós somos Nossa, os nem eu primeiros. tenho. Gente, nem eu tenho. Nossa. Ou seja, gente, o pessoal, vocês serão os primeiros a receber, mais primeiro que eu. Primeiro É que isso aí.
Gente, Ó, muito bom. vamos esperar mais um minutinho. Já temos 22 pessoas a contar entre o pessoal da Focus. Eu acredito que estamos bem próximo do número de todos os inscritos mesmo, tá? Hum. Vamos lá, mais Todo um mundo minuto. conseguiu, pessoal? Tem Todo alguém mundo com já. dificuldade? Olha lá, tá entrando mais gente. Ó, saiu um. Opa, veja bem. Ó, não Opa, sai não, já tá perdendo. Ah, Gente, quero agradecer aqui, além de todos, o Carlos Mesa, o meu especialista, porque eu estou olhando o chat das sem perguntas e eu vi que ele dúvida. respondeu. Obrigada, Carlos. Carlos tem uma agenda, ele fica em Miami, ele tem uma agenda muito comprometida e é uma honra ele ter entrado aqui e respondido aqui algumas Sem perguntas dúvida. técnicas que fizeram. Aí, Obrigado, ó. Carlos. 23 pessoas, vou esperar só dar 11 e 2, né, para terminar os 2 minutos para a gente ser pontual. E aí eu vou iniciar o quiz, tá bom? Vamos lá, gente. Responder certo e rápido, hein? É assim que vocês vão conseguir ganhar. Sim. Fez pergunta fácil, Marcos, por favor? Pergunta simples. E para quem assistiu é simples e fácil. Ó, eu vou começar para a gente ser pontual para as pessoas não começarem a sair também, tá bom? Boa sorte a todos. Iniciando. Quais são os access points outdoor que podem ser utilizados para temperaturas extremas de até menos 40 graus Celsius e mais 65 Celsius? Ó, Qual é o outdoor? Vamos lá, gente. É fácil, hein? essa tá simples, essa tá Essa simples. fácil. Ó, falta aí. E eu sei que tem cliente nosso aqui na linha que já tem desses APs, hein? Aí, ó. Muito bom. A maioria Vamos, respondeu certo. vamos para a próxima. Por enquanto, Olha lá o o ranking. Elton já saiu na frente. Vamos para a próxima. Qual linha de suítes podem ser empilhável e até quantos equipamentos? Quem tava ligado? Quem tava ligado? A imagem ainda mostrava a quantidade de equipamentos. Aí, ó, Olha grande lá. maioria Muito bom, A respondeu maioria certo. 19,60. acertou. Muito bom. A maioria acertou. Vamos ver como é que tá o ranking agora. Vamos ver. Ó, o Ó, Arthur mudou. tomou a dianteira. Olha lá. Vamos lá. Próxima. Essa é sobre os gateways, pessoal. Os gateways de segurança HPE Instantion aumenta a velocidade graças a qual função? Gente, eu falei isso que é o diferencial no mercado, hein? Que você tem a perda mínima de pacote, vocês Essa lembram? tá fácil demais, hein? Aí, ó. Olha lá. Todo mundo Muito gravou, bom. viu, quase Sandra? Rider Acceleration Performance. Muito Isso bem. aí. Vamos lá, vamos ver o ranking como que ficou. O Arthur continua na frente. Opa! Agora o Gustavo já tá no Mas tá retrovisor já, muito hein? perto, né? Tá muito Já tá no pertinho. retrovisor. Vamos para a próxima. Qual a principal função do IDS e IPS? Gente, muito fácil também. Tive que colocar a resposta um pouco mais resumida porque não cabia, mas tá muito fácil. Essa tá simples, hein? Quem assistiu sabe a resposta. Vamos lá, falta 3 respostas Todo mundo vai ainda. acertar essa. Eu também acho que essa aqui todo mundo acerta. Aí, ó, Aê, não grande falei? maioria Muito bom. Muito acertou. O pessoal prestou atenção, viu, Vamos ver o Alessandra? A apresentação ranking. foi ótima. Ó, o Gustavo passou, mas o Arthur tá no retrovisor. No Falta a última retrovisor, pergunta, adorei tá, essa. pessoal? Vamos lá. Como é feito o gerenciamento dos dispositivos HP Instantion? Essa tá moleza. Eu acho que eu fiz as E é a perguntas muito última. fáceis, hein? É a última. Eu acho que eu peguei muito leve dessa vez. Ó, todo mundo Agora vai respondendo definir rápido, quem essa vai tá levar. fácil. Lembra gente. da gerência, gente, sem custo de subscrição, lembra? Ah,
Que rufem os tambores. Aí Muito bom! É isso aí. a grande maioria respondeu correto. Vamos ver quem vai ser o grande vencedor do gateway de segurança. E aí eu peço pro ganhador colocar a empresa também que representa, né? É isso aí. Vamos lá, do Ali que no rufem os chat. tambores. Vamos ver. Ó, o pódio. Felipe ficou em Felipe! terceiro lugar. Segundo, Paulo César passou o Gustavo ainda no. Passou. O Vamos ver, Arthur. vamos ver. O Gustavo foi o Gustavo. Gustavo campeão. levou. Parabéns, Gustavo. Você vai levar o primeiro equipamento chegando no Gente, Brasil. Gustavo, empresta para mim, para fazer Parabéns, POC. parabéns. Ó, eu Muito vou. bom. Ó, aí, ó. Aí ficou o pódio, tá? Então, vou parar de Olá da compartilhar. Belcias, que bacana. Vou parar de compartilhar aqui, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos aqui no quiz também. Segue o Álvaro aí, tá bom? Álvaro, mas me fala o que o segundo e o terceiro ganha, que eu não sei. Poxa vida, o que que a gente vai dar pro segundo e pro terceiro? A gente vai mandar um Primeiro, brinde. A gente vai mandar um prim- brinde surpresa, né? o primeiro lugar ganhou o Gator, que é o Gustavo, é isso? Isso, exatamente. Gustavo, você será o primeiro no Brasil, talvez na América Latina, porque todo mundo comprou junto, né? Então talvez chegue você primeiro de todos a ganhar o Gator de segurança da HP. Isso é uma honra, hein? Parabéns, tá? E o Que segundo legal. e o terceiro vocês vão mandar é, o brinde, é surpresa, é isso, Álvaro? Exatamente. Já coloquem ali o nomezinho e a empresa, por favor, para a gente poder mandar o brinde para vocês. Perfeito. Gente, é isso. Queria novamente agradecer a presença de todos aí, né? A presença da Scan, que possibilitou, né, a gente ter esse patrocínio aí para o webinar, né? A Alessandra, o Carlos, que nos ajudou aí nas respostas do chat. Enfim, toda a equipe, né? E todos vocês, clientes, né? É um prazer atendê-los aí no dia a dia. Contem conosco, contem com o time Focus. Obrigado pela apresentação novamente. E é isso. Um ótimo dia para vocês. Ótimo dia, muito obrigada, gente. Muito obrigado Muito a todos, obrigada. viu, pela presença. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, Tchau, bom tchau. dia.